Vida de ministro. Você sabe como é a escolha para os mais altos cargos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça? O Senado examina o candidato indicado e, se o aprova, remete de novo o nome ao presidente da República, que o nomeia. Processo democrático. A Associação dos Juízes Federais do Brasil apresenta lista com sugestões de 3 nomes para ocupar uma vaga no STF. A JUF também procurou contribuir com esse debate democrático na medida em que possibilitou entre os seus associados a escolha de nomes que pudessem representar a magistratura federal. Mudança na composição do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Fux é o mais novo integrante da corte em um ano de muito trabalho. Pedando essas condutas ilícitas, fazendo rígida e incidente a lei da ficha limpa e velando pela probidade e moralidade das eleições. E hoje também vamos falar dos juizados especiais federais. O serviço criado para atender o cidadão mais carente discute alternativas para tornar tudo melhor e mais rápido. O Poder Judiciário está preocupado com a justiça eficiente, célere, de qualidade. É agora, o Justiça para Todos, que está só começando. A gente começa o programa com os assuntos que marcaram a semana da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Confira. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, uma organização da sociedade civil atuante em cidades e capitais de todo o Brasil, se reuniu nesta semana para discutir as próximas eleições. Em pauta, as leis 9.840 de 1999, que trata do combate à corrupção eleitoral, e a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. No encontro, foram apresentadas 2 importantes ferramentas para uso do eleitor: a cartilha com o projeto de iniciativa popular de reforma política democrática e eleições limpas e o Disque Denúncia, para que o cidadão denuncie irregularidades e crimes eleitorais em qualquer parte do país por 2 telefones. O atendimento vai ser de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, das 8h30 às 2 da tarde. O 8º Seminário Nacional dos Agentes de Segurança do Poder Judiciário da União discutiu durante 2 dias a valorização da categoria. Em pauta, assuntos como a capacitação periódicas para os profissionais, progressão em áreas de risco, segurança de autoridades e introdução a atividades de inteligência. É uma quebra de paradigmas, né? Nós estamos trabalhando, fazendo um banco de boas práticas para poder garantir a evolução qualitativa da prestação do serviço para o judiciário. Então são gestores com medidas efetivas, né, trazendo soluções aceitáveis para serem replicadas em todo o judiciário nacional. A troca de experiências entre profissionais de diversas regiões do país, com realidades bem diferentes, foi o destaque do encontro, já que os profissionais tiveram a oportunidade de conhecer variados métodos de segurança para aplicar na rotina de trabalho. Experiências vitoriosas de outros tribunais podem ser replicados e, da mesma maneira, a nossa experiência também pode ser levada e inspirar outros tribunais. Então, essa aqui é uma comunidade de informações, de inteligência. Então, essa informação vai circulando e cada tribunal, com as suas particularidades, com as suas especificidades, pode adequar esse comando, essa diretriz na sua unidade. O próximo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, esteve essa semana na Associação dos Juízes Federais do Brasil. Na visita, ele fez o convite para a solenidade de posse, marcada para o dia 1º de setembro. Na oportunidade, pudemos conversar sobre vários temas de interesse de toda a magistratura federal, principalmente aos apoios aos projetos que tramitam no Legislativo e que são de interesse da magistratura federal. E a avaliação é bastante positiva e receber um futuro ministro, presidente do STJ, do CJF, é muito importante, né? Representa um prestígio também para a Associação dos Juízes Federais. Simplificar o trabalho para agilizar a resposta que o cidadão tanto espera da Justiça. É aquele pedido de aposentadoria que foi negado, indenizações devidas pela Administração Pública Federal e tantos outros casos
que chegam todos os dias aos juizados especiais federais. Responsáveis pelas causas de até 60 salários mínimos, os jefes são a prova de que é possível sempre inovar na prestação dos serviços. E é isso que os coordenadores trataram essa semana. Durante a reunião foram discutidas importantes mudanças que vão fazer toda a diferença na vida do brasileiro. A reunião entre o Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, os coordenadores dos Juizados Especiais Federais dos TRFs das 5 regiões, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil e a vice da 1ª Região. Em pauta, os Juizados Especiais Federais e as mudanças apontadas por cada representante para aprimorar e agilizar os serviços. O Poder Judiciário está preocupado com a justiça eficiente, célere, de qualidade e, sobretudo, no sentido de favorecer a prestação jurisdicional em favor do cidadão brasileiro. Para o corregedor, uma das formas de agilizar a solução dos processos é pela via da uniformização em casos semelhantes. Independente da região, eles devem receber o mesmo tratamento. Nós vamos fazer proposta na condição de corregedor-geral da Justiça Federal de uniformizar os procedimentos regionais no sentido de que não haja uma diferenciação de tratamento de uma região para outra quando se trata de casos semelhantes. Para o desembargador Reinaldo Fonseca, da 1ª Região, as turmas recursais pedem atenção especial. Essas turmas recursais, que num esforço gigantesco do Conselho da Justiça Federal, do CNJ, foram criados cargos de juízes de turmas recursais para agilizar o andamento dos recursos dos juizados especiais e assim entregar o bem da vida de cada um. Só que essas turmas recursais foram criadas sem um quadro mínimo de servidores, com 2, 3 servidores, 4 que possam dar o suporte. E é isso que nós estamos trabalhando. Simplificar e agilizar, estes 2 verbos devem conduzir a prestação jurisdicional nos jefes. Na avaliação da desembargadora da 2ª Região, ela destacou que o juiz precisa ter uma consciência social muito maior. Ele tem que ter uma articulação com essas entidades autárquicas para que possa agilizar a aposentadoria, ser concedida no mais breve tempo possível, o pagamento de uma indenização, para que ele possa ter a sensação de que foi útil a entrega da prestação jurisdicional. Porque não adianta ele ficar com um papel dizendo que ele é pedido procedente, o pedido dele é procedente. Ele já está numa idade provecta. Quanto tempo ainda ele vai esperar para receber aquele benefício? O juiz de juizados especiais ele tem que ter uma consciência social muito mais aguçada, eu diria. Todos nós temos que ter, mas ele está numa posição em que a sociedade exige isso. Para ela, a troca de experiências reduz tempo. Enquanto um está refletindo um determinado problema e uma solução, o outro já tem a solução, já vivenciou esse problema, já está numa outra esfera. E você, então, consegue unificar esses procedimentos para que o jurisdicionado dos jefes tenha também, em qualquer que seja a região, no Rio de Janeiro ou no Acre, as mesmas oportunidades e o mesmo tratamento. O 11º Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, que acontece de 12 a 14 de novembro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também esteve em pauta. O Fórum Nacional de Juizados Especiais Federais, como uma reunião de todos os juízes federais brasileiros que trabalham no juizado, e que produz entendimentos, orientações, enunciados em relação às atividades dos juizados, que é muito importante para a melhor prestação jurisdicional dos juizados especiais federais. O FONAGEF é o único evento dos juizados especiais federais em que os juízes dos juizados, seja de vara de juizado, seja de turma recursal, eles se encontram e constroem caminhos e soluções para melhorar essa justiça, que não é mais só a justiça do futuro, mas é a justiça do presente, que já é uma realidade. E veja a seguir os critérios de escolha dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O Senado examina o candidato indicado e, se o aprova, remete de novo o nome ao presidente da República, que o nomeia. Em instantes, até já!
No Superior Tribunal de Justiça são 33 ministros. No Supremo Tribunal Federal, 11. Responda rápido. Você sabe quais são os critérios utilizados para a escolha dos magistrados de cada um? A repórter Thaís Ceruti explica agora como é o processo de composição das cortes e as diferenças entre elas. Em 1824, com a primeira Constituição brasileira, surgiu a Suprema Corte, inicialmente chamada de Supremo Tribunal de Justiça. A denominação atual só foi adotada 66 anos depois. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário, ou seja, qualquer caso que chega ao STF daqui não passa. A competência do Supremo é impedir a violação de qualquer item da Constituição Federal e solucionar conflito entre os poderes. E ainda é responsável por assuntos que, dependendo da importância, só podem ser julgados pela Corte Máxima. Na composição são 11 ministros indicados livremente pela Presidência da República. Mesmo assim, é preciso que reúnam alguns requisitos. O Senado examina o candidato indicado e, se o aprova, remete de novo o nome ao presidente da República, que o nomeia. Essa competência sempre se deu dessa maneira, exceção feita à Constituição de 1987. Eu explico, é que em 1987... o Parlamento brasileiro não possuía a figura do Senado, possuía a figura do Conselho Federal, e esse Conselho Federal é quem examinava a indicação feita pelo presidente da República. O processo de nomeação dos ministros do STF é motivo de discussão no Congresso Nacional, mas essa não é a primeira vez que isso acontece. Existe hoje em tramitação a PEC 17 de 2011. Ela propõe que a escolha deixe de ser feita somente pela Presidência da República. Para este especialista, o importante é saber se as instituições envolvidas terão a mesma competência que a presidência para fazer uma escolha tão importante. O que está sendo proposto em substituição a isso é que corporações como a OAB, o STJ e a Câmara dos Deputados, além da Presidência da República, possam indicar parte dessa composição, né, para que também seja aprovado pelo Senado Federal. Sinceramente, eu não acredito que essa nova metodologia traga melhoria na qualidade da escolha, porque não há nenhuma segurança de que esses entes serão mais eficientes do que o presidente da República, ou mais cuidadosos do que o presidente da República, para indicar esses nomes para o Supremo. Um processo democrático é o que defende a Associação dos Juízes Federais do Brasil, tanto que, para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, sugeriu uma lista tríplice. Nesse momento, que há uma vaga aberta no STF, a JUF também procurou contribuir com esse debate democrático na medida em que possibilitou entre os seus associados a escolha de nomes que pudessem representar a magistratura federal. Na magistratura federal, há valorosos colegas com muitos trabalhos, muitas ações, importantes julgamentos de processos e que revelam a necessidade, a importância da contribuição para o meio jurídico, para o meio social, e que esses colegas poderiam estar numa vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por telefone, nós conversamos com os indicados. Eu já sou juiz federal desde 1991, há 23 anos, mas antes fui juiz estadual por 1 ano e 2 meses, antes fui procurador do Estado por 1 ano e 3 meses, na área da assistência jurídica, que hoje é Defensoria Pública do Estado, e a simples lembrança do meu nome me causa bastante satisfação. Eu fiquei muito feliz com a indicação, porque a magistratura federal ela tem muitas pessoas assim, de enorme qualificação que poderiam muito bem fazer parte dessa lista. Acredito que a lembrança do meu nome tenha decorrido do trabalho literário que eu tenho feito com produção relacionada à área tributária, os livros que nos ajudam no dia a dia aí da jurisdição. Olha, eu ingressei na magistratura federal em 1996. A peculiaridade na minha carreira foi em 2003, a vara onde eu atuava foi especializada em crimes financeiros de lavagem. Fico muito feliz e muito gratificado por ter sido votado, e a sociedade civil tem que ser mais participativa nesse processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
essa iniciativa de apresentar, sugerir nomes a presidente da República, me parece bastante salutar. O Superior Tribunal de Justiça, criado pela Constituição Federal de 1988, tem como princípio a proteção das leis federais. São 33 ministros também nomeados pelo presidente da República após a aprovação do Senado, mas não de forma livre, existem algumas regras pré-estabelecidas. Os ministros do STJ se dividem em 1/3 de desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal indicados pelo STJ em lista tríplice. 1/3 de desembargadores dos tribunais regionais federais também indicados pelo STJ em lista tríplice. E o restante 1/3 de advogados e membros do Ministério Público em partes iguais e alternadas. É a regra do terço, conforme Constituição Federal. Nós temos uma divisão aqui já mais plural por integrantes da magistratura estadual e federal, que são órgãos que encaminham recursos para o Superior Tribunal de Justiça. Também temos uma representatividade da advocacia e do Ministério Público. Então, nesse processo, já tem uma pluralidade maior, e que representam justamente os anseios da categoria e de todas as classes envolvidas no sistema judicial. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e o Ministério Público indicam seus representantes em lista sêxtupla e o STJ reduz para uma lista tríplice. A escolha fica a cargo da Presidência da República. O candidato deve apresentar prova de que praticou 5 atos privativos da advocacia por ano nos últimos 10 anos de exercício profissional, deve apresentar a certidão negativa de processos criminais, certidão negativa de processos disciplinares, deve assinar um compromisso de defesa da moralidade administrativa, um compromisso contra o nepotismo. Então, o que procura a entidade é ser a mais cautelosa possível e a mais rigorosa possível quando da escolha desta lista sêxtupla. Os requisitos para a nomeação são semelhantes aos exigidos pelo STF. O Superior Tribunal de Justiça possui 33 ministros, no mínimo, e pode possuir mais, se for o caso. No Supremo Tribunal Federal nós temos o número certo, 11 ministros. No STJ nós temos pelo menos 33 ministros. Tá? E aí sempre há de ser preservada a questão do terço. Para chegar a ocupar um cargo de ministro, seja do STF ou do STJ, as etapas são muitas. Os indicados ainda passam por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal e depois por aprovação do plenário da Casa. Esta é a última etapa antes da nomeação para o novo cargo. Em outros países, há outros critérios, como nomeação não só pela Presidente da República, mas pelo Legislativo, indicação no Judiciário, indicação da Academia, indicação de membros da advocacia, enfim, há uma diversidade, uma pluralidade na formação de cortes superiores de outros países. Claro que a JUF, democraticamente, entende que o debate é salutar, pois que vai aperfeiçoar o sistema de escolha. Inclusive, no nosso sistema há vitalicidade dos membros do ministro do STF, e em alguns países há mandatos por algum período determinado, de 8, 10 ou 12 anos. Então, a JUF defende que esse processo tem que ser incentivado de forma que possa ser ampliado o debate e, na sequência, termos uma forma talvez diferente de escolhas e termos essa representatividade mais plural em relação ao processo de escolhas de ministro de uma corte tão importante, uma mais importante do país, que é o Supremo Tribunal Federal. E por falar em composição, o Tribunal Superior Eleitoral tem novo ministro. Um reforço importante em ano de eleição geral. Vedando essas condutas ilícitas, fazendo rígida e incidente a lei da ficha limpa e velando pela probidade e moralidade das eleições. Em instantes, até já, não saia daí. Há menos de 2 meses,
do primeiro turno das eleições gerais, o Tribunal Superior Eleitoral tem novo ministro. Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, chega para atuar principalmente no combate a condutas ilícitas. Para o ministro, a Justiça Eleitoral é o principal árbitro dessa importante disputa que vai definir o futuro político do país pelos próximos 4 anos. O ministro Luiz Fux assume a vaga do ministro Marco Aurélio, que deixou o tribunal após completar, em maio passado, mandato de 2 anos na corte. Na cerimônia, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, destacou o conhecimento de Fux na matéria eleitoral. O ministro Fux é muito bem-vindo aqui à Justiça Eleitoral, que na verdade ele retorna, porque ele já foi juiz eleitoral, inclusive no interior do estado do Rio de Janeiro, então ele conhece lá a base, sabe como é que funciona, já organizou eleições difíceis que já aconteceram na época e com muita habilidade, com muita inteligência, ele resolveu grandes problemas no início da sua carreira. Agora, agregado toda a sua experiência junto aos tribunais superiores e agora no Supremo Tribunal Federal, com certeza é uma pessoa que enobrece, que engrandece a Justiça Eleitoral. O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, o procurador-geral eleitoral, Rodrigo Janot, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, além dos ministros do TSE, prestigiaram a posse. Luiz Fux já integrava o TSE como ministro substituto. Agora, na vaga de titular, ele destaca o compromisso que tem com a Justiça Eleitoral. Prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. O presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, comentou a importância da posse do ministro Luiz Fux para as próximas eleições. É um magistrado atuante, é um magistrado com posições firmes e vai colaborar muito nesse processo eleitoral, de modo que nós possamos ter uma eleição realmente importante, principalmente para a sociedade e para a cidadania deste país. Em conversa com os jornalistas, o novo ministro fez questão de ressaltar que os trabalhos antes, durante e depois das eleições gerais serão baseados em princípios. Na nossa atuação, nos basearmos em 3 princípios importantes. Soberania popular, levarmos em consideração só fatos que tenham influência na livre vontade popular, a garantia da igualdade de chances entre todos os candidatos e uma postura assim minimalista de autocontenção do judiciário assistindo o jogo democrático, mas evidentemente que vedando essas condutas ilícitas, fazendo rígida e incidente a lei da ficha limpa e velando pela probidade e moralidade das eleições. O ministro Luiz Fux nasceu no Rio de Janeiro e é formado em Direito pela Universidade do Estado. Foi o primeiro ministro do STF a ser indicado na gestão da presidente Dilma Rousseff em 2011. Luiz Fux é doutor em Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atuou como promotor de justiça no Rio entre 1979 e 82. Foi juiz no estado de 1983 a 1997 e desembargador no Tribunal de Justiça Carioca de 97 a 2001. Também foi ministro do Superior Tribunal de Justiça de 2001 a 2011. O TSE é composto por 7 ministros. A presidência é ocupada por ordem de antiguidade entre os 3 ministros do STF, que também integram o Tribunal Superior Eleitoral. E ainda completam a composição do TSE 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 membros da Advocacia. Depois da nomeação do ministro Luiz Fux, a composição do TSE fica da seguinte forma: Dias Toffoli, presidente e ministro do STF. Gilmar Mendes, como vice-presidente, também ministro do STF. Luiz Fux, ministro do STF e agora efetivo no TSE. Laurita Vaz, corregedora, e João Otávio de Noronha, ambos ministros do STJ. E os advogados Henrique Neves e Luciana Lócio. E a composição do TSE ainda conta com os seguintes ministros substitutos: Rosa Weber e Teori Zavascki, do STF,
Maria Tereza Rocha e Herman Benjamin, do STJ, e os advogados Ademar Gonzaga Neto e Tarcísio Vieira de Carvalho, que atuam como júri. Além disso, existe vaga aberta para ministro do STF. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.